Opa, eu sou o Biel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu tô aqui trazendo a história completa de Murder House da Puppet Combo. E eu já aviso aqui que esse vídeo contém algumas imagens que podem ser perturbadoras para algumas pessoas, então se você é sensível, te vejo no próximo vídeo. E agora chega de enrolação e bora! A nossa história se inicia em 1986 e somos o Justin, um garotinho que estava tirando uma foto com um coelho. Porque era Páscoa e o shopping estava comemorando, afinal o que de errado pode acontecer, não é mesmo? E depois de tirar foto, Justin parece ter adormecido e só acordou algumas horas depois, quando o shopping estava fechado, totalmente vazio e numa completa escuridão. Então Justin começa a procurar pela sua mãe, porém não tem mais ninguém no shopping. Então Justin nota alguns pôsteres na parede que mostravam algumas crianças desaparecidas. É importante falar que todas elas desapareceram em torno de abril e têm idade entre 8 e 12 anos. Explorando mais um pouco, Justin encontra uma chave que nos leva a uma porta de saída. E depois de passar por essa porta, ele chega em um corredor com outras portas. E no final desse corredor estreito ele encontra um coelho. O mesmo coelho que ele tinha tirado a foto anteriormente. Só que esse coelho, essa pessoa, dessa vez está caminhando em direção ao Justin segurando uma foice. Então o Justin corre e se esconde em um banheiro e o coelho passa por lá, mas não encontra ele. E depois de despistar esse coelho, esse cara, Justin chega em uma espécie de refeitório, uma cozinha, um lugar que estava com as luzes acesas e essa era a área dos funcionários. Então Justin encontra Jack, o zelador, e conta que se perdeu de seus pais e conta também sobre um homem vestido de coelho que estava perseguindo ele. Jack diz então para Justin esperar no escritório enquanto ele vai dar uma olhada no que estava acontecendo. E depois que o zelador sai, Justin estava esperando, lá no escritório, pelo zelador voltar. Então, de repente, as luzes se apagam e com medo, Justin se esconde embaixo de uma mesa. Dá para escutar alguns passos e então uma porta se abre. Então, o coelho faz mais uma vítima. E agora em 1987, um ano depois, somos Emma, que era estagiária em uma equipe de notícias. Falamos com Gary, que é ele quem comanda a equipe. Ele conta que deu $50 pro agente de estado para eles poderem entrar numa casa antiga e abandonada, a casa de Anthony Smith. Esse Anthony era um coelho assassino que foi condenado e executado em 1985. Mas se o coelho foi executado em 1985, como o Justin foi morto por ele em 1986, um ano atrás? Pois é, guarde essa informação que ela vai fazer mais sentido e se encaixar mais pra frente. E a equipe de notícias estava ali para fazer um documentário sobre a casa que ele morou. Chegando no local, temos que procurar pelo agente de estado, que permitiu entrar na casa, mas ele não foi encontrado. Porém, podemos encontrar o carro dele estacionado do lado de fora. Então Emma percebe que tem alguma coisa estranha rolando.
e agora somos apresentados aos outros membros dessa equipe de notícias. Gary era o produtor. Temos também o Tom, que era um cameraman. E tem a Dana, que era uma apresentadora. E agora, como o agente de estado não estava lá para abrir a porta, recebemos a missão de achar uma maneira de entrar na casa. E Emma também comenta que estava tendo um dia ruim, pois estava com um tendão estirado por conta de um treino de corrida que ela tinha feito alguns dias antes de estar ali. Então, agora temos uma nova mecânica no jogo, que é a estamina. Ela era limitada, tendo que descansar após um certo tempo correndo. A porta da frente estava trancada, então procurando mais um pouco, Emma encontra nos fundos da casa uma pequena janela que curiosamente estava aberta, e que nos leva ao porão da casa. Entrando no porão é possível achar uma carta deixada por Jerry, que era o agente de estado. E a carta dizia que alguém quebrou a fechadura das janelas do porão e entrou na casa. Também diz que roubaram um fusível, então a casa estava sem energia. E ele diz que tinha um fusível por ali em algum lugar. Ele falou também que deixou a porta da frente aberta, era só chamar por ele. Curioso, eu diria, pois ele diz que deixou a porta da frente aberta, mas quando chegamos lá, ela estava trancada. Emma ignora então essa preocupação e abre a porta da frente para o resto da equipe entrar. Gary perguntou se ela viu o agente de estado e ela disse que a casa estava completamente vazia. Agora que a porta estava aberta, recebemos a instrução de trazer os equipamentos de filmagem para dentro. E também recebemos a ordem de reativar a energia de alguma forma. Então vamos procurar o fusível que Jerry mencionou na carta e o encontramos no andar de cima em um dos quartos. Então agora a energia já está ligada. Agora podemos começar o documentário. Então Dana conta nesse documentário que o Anthony matou e manteve aprisionados crianças nessa casa e que ele morreu alguns anos atrás na cadeira elétrica. Por isso a casa estava vazia. Dana conta também que o espírito do coelho ainda vaga pela casa. Tudo começou em março de 1979, quando Anthony conseguiu um emprego em um shopping, onde ele se vestia de coelho e as crianças poderiam ir tirar fotos com ele na Páscoa, o que era perfeito para que ele pudesse começar a seus terríveis assassinatos. Então ele era chamado de Estripador da Páscoa, porque ele vestia a mesma roupa de coelho que ele usava em seu emprego. E mesmo ele sendo executado há anos atrás, vários corpos ainda não tinham sido encontrados. Randy Martinez era uma criança que sobreviveu ao Estripador da Páscoa. Anthony contou que ele soltava as crianças em um tipo de estufa, onde eles eram forçados a participar de um jogo, que era uma caça ao ovo, enquanto ele os caçava para matá-las. E lembra desse Randy? Ele era uma das crianças desaparecidas que podemos encontrar no começo desse jogo. Gary então faz uma pausa nas filmagens e pede para que Emma pegasse a van para comprar algumas pizzas para a equipe com o cartão de crédito da emissora. Antes de ir, é possível explorar pela casa e Emma encontra uma lanterna, um atiçador de lareiras e uma cesta de Páscoa. E, durante a exploração, Emma começa a ter alucinações e vê crianças correndo pela casa. E enfim, Emma sai da casa e se depara com a van toda destruída e com um bilhete dizendo: "Não há para onde ir. Parece que vamos jogar um jogo. Você estará caçando ovos e eu estarei caçando você. Encontre todos e poderá sair. Não os encontre e não poderá." Assim, Emma começa a suspeitar que alguém estava imitando Anthony Smith, sendo um estripador da Páscoa, ou os rumores são reais e o espírito de Anthony ainda está assombrando aquela casa. Então, Emma volta correndo para dentro da casa e conta sobre o que aconteceu com a van e sobre o bilhete para o resto da equipe. E Gary não acredita e diz que era apenas o agente de estado pregando uma peça neles. Dana diz que quer terminar logo as filmagens e ir embora, porém Tom ainda não tinha voltado do intervalo. Agora, Emma tinha que segurar a câmera para assim terminar as gravações, mas Dana diz que não pode continuar assim porque estava com fome. Agora Emma recebe a missão de procurar Tom, e procurando pela casa, encontramos Tom no porão segurando uma chave. Tom se mostra preocupado, pois sentia que algo estranho estava acontecendo e que podia haver mais alguém além deles ali na casa. Tom conta
que agora todas as portas estão trancadas e que ele encontrou uma chave, mas não sabe qual porta abre, dando a chave para Emma. E ele diz que vai procurar outra forma de sair da casa. Emma, subindo as escadas, encontra Dana, gritando e pedindo ajuda. Então, surge atrás dela uma figura de um coelho segurando uma foice. Agarra Dana e desfere golpes de foice, assim matando e cortando a cabeça de Dana. Emma, assustada com o que estava acontecendo, fugindo do estripador, descobre que aquela chave que Tom deu para ela abre o sótão, se escondendo por lá até ver que o assassino não está mais por perto. E saindo do sótão, é possível encontrar em cima de uma mesa a cabeça de Dana com um ovo na boca. Assim, a caça aos ovos, dita no bilhete da Van, não era apenas uma brincadeira de Jerry. Emma pega o ovo da boca de Dana e percebe que neste ovo tem uma carta de tarô e que essa carta era a carta da morte. Agora Emma tinha que explorar a casa para encontrar outra forma de sair dali. Ela acha então em uma gaveta uma arma para se defender. Acha também um imã que usa depois para achar uma chave em um buraco no chão. Depois ela pegou o ovo que ela encontrou e colocou na cesta de Páscoa. E aquela chave que ela encontrou dava acesso a um quarto, que provavelmente era onde as crianças eram presas. Nesse quarto ela encontra um bilhete que diz: "O grande coelho nos observa. Seus olhos grandes me seguem enquanto me movo. Ele está sempre observando. À noite ouvimos ruídos nas paredes. A primeira vez que ouvi, fiquei feliz porque pensei que era mamãe gritando por mim, vindo me salvar, mas não era. Quando a gritaria começa, os outros tampam os ouvidos, mas eu tento ouvir. Coloco minha cabeça contra a parede, prendo a respiração, mas não importa o quanto eu me esforce, eu não consigo entender o que eles estão dizendo. Eles gritam e choram muito. Não é a mamãe e não é você, mas soa como adultos, e eles parecem muito tristes, muito tristes. O coelhinho da Páscoa também os levou? O que dá a entender é que o coelho soltava as crianças na estufa para caçá-las. Então Gary aparece e pede ajuda de Emma para escapar dali, e o coelho chega por trás dele e o ataca com a foice, cortando a sua barriga ao meio e jogando seus órgãos para fora. No meio disso, Emma se esconde embaixo da cama, assim escapando de novo do coelho. Depois do assassino sair do quarto, Emma encontra uma luz negra e descobre que ela pode ser encaixada no porão. A luz revela sangue no chão, que a leva para trás do guarda-roupa. Arrastando esse guarda-roupa, é possível achar um velho elevador escondido, levando ela para um lugar diferente e escondido da casa. Lá, Emma encontra ferramentas de tortura que o coelho usava com as crianças. Também há vários esqueletos das crianças que morreram lá, seja de frio ou de fome. Até um esqueleto de um bebê dá para encontrar ali. Emma achou vários outros bilhetes de crianças que contavam diversas outras formas que o coelho usava para torturá-los. Uma carta conta que o coelho deixava as crianças com fome e depois fazia experimentos como colocar vários ovos e em um deles havia lâminas de barbear. Então, Emma encontrou um bilhete que dizia alguns números anotados por uma criança e saindo do porão, Emma acha na cozinha a câmera de Tom com uma fita que tinha uma gravação. Dessa forma, Emma se viu sozinha e apavorada naquela casa com um coelho assassino e começa novamente a ter alucinações. Voltando para o quarto que Gary foi morto, podemos encontrar ele pendurado e enforcado com um ovo em sua barriga. Nesse ovo, continha a carta de tarô ou enforcado. Encontrando um aparelho de fitas, Emma coloca a fita que achou na câmera de Tom e assiste. A fita revelou que o assassino supostamente matou Tom e escondeu algo em um piano. E indo até esse piano, Emma se depara com um corpo ensanguentado em uma banheira. Olhando o corpo, podemos ver que é Jerry, o agente de estado, que também foi morto pelo coelho e tinha um ovo em sua boca. Nesse ovo tinha a carta da justiça. Chegando na sala do piano, Emma encontra sangue no chão, que supostamente era de Tom. E também o piano estava trancado. Emma teve a ideia de usar os números do bilhete da criança como teclas. E após usar os números e tocando uma melodia, o piano se abre, revelando um ovo. O último, com a carta de tarô, o louco. Colocando todos os ovos na cesta,
uma saída se abre e Emma vai até o porão e descobre que uma porta se abriu. Atravessando um corredor estreito, chegamos em uma escada, e após subir essa escada, Emma se depara dentro da estufa, o lugar onde o coelho usava para perseguir e matar as crianças. Emma encontra ali, em um estante, uma escopeta, e então o estripador chega ao local. O coelho então começa a tirar a sua máscara, revelando ser Tom, o cameraman. Ele conta que seu nome na verdade é Tom Smith, o verdadeiro estripador da Páscoa, e que Anthony Smith era o seu irmão que o amava e assumiu a culpa no seu lugar para dar a ele uma segunda chance. Tom diz que achava que era capaz de controlar sua vontade de matar, mas não conseguiu. Isso explica porque Justin, assim como outras crianças, foram assassinados após o até então estripador da Páscoa ter sido executado. Os choros dos adultos que as crianças escutavam eram na verdade Tom chorando e se culpando por ter traído seu querido irmão. Após revelar tudo isso a Emma, Tom inicia uma luta contra Emma para matá-la. E ela, com todas as armas que encontrou, ataca Tom, que era muito resistente. E após as balas de Emma acabarem e ela ficar sem mais esperança de sair viva daquele local, as crianças que Tom matou e enterrou na estufa começam a se levantar e derrubam Tom para devorá-lo. No meio dessa confusão, Emma vê que tinha uma porta aberta na estufa e ela sai correndo de lá. Após Emma sair da estufa, uma intensa luz sai de lá e tudo fica escuro. Depois disso, aparecemos em volta de algumas pessoas e descobriram que tudo aquilo era na verdade um filme. Inclusive a própria equipe de filmagem achou aquele filme ruim. Porém, eles não tinham outra escolha, pois o ator que fazia o estripador havia sumido 2 dias antes de finalizarem as gravações. Então, Emma, que na verdade se chamava Sarah, foi procurar a chave do seu carro para que ela pudesse ir embora. Ela questiona também as pessoas se algumas pessoas realmente tinham morrido naquela casa. E eles falaram para ela que tudo isso não se passa de rumores. Ela descobre também que algumas roupas usadas pelo estripador no filme sumiram. Agora que ela conseguiu encontrar suas chaves, ela finalmente pode ir para casa, sem perceber que dentro de seu carro estava uma pessoa com uma fantasia de coelho segurando uma foice. Será que esse é o real estripador ou será que esse é o corpo do ator que sumiu? Por enquanto, não temos essas respostas. O que nos resta são apenas dúvidas. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer, então se você puder deixar um like e se inscrever aqui no canal, eu vou te agradecer muito, é sério. Era só isso mesmo que eu queria avisar. Falou!